E aí, galera, como é que estamos? Tudo bem? Espero que sim. Todos em casa, não é verdade? Se protegendo, né? Cuidando da sua família, se cuidando, não é isso? Tem que ficar em casa. Bom, galera, vamos lá para mais uma aula. Nossa videoaula aqui, né? Para tratar de um outro assunto, né? Uma outra conjuração que está aí no teu cronograma, no teu cadernão, que é a conjuração baiana. Beleza? Vamos lá para nossa aula. Galera, conjuração baiana 1798. A gente estudou nas aulas passadas a conjuração mineira, né? Ou Inconfidência Mineira. E na Bahia nós vamos ter uma revolta colonial, assim como a conjuração mineira, tá? Só que essa vai ter um caráter, já te digo de antemão, mais popular. Vamos entender isso aí melhor. Olha só, deixa eu voltar aqui. Alguns fatores, né, assim como na conjuração mineira, eles vão ser importantes para a gente entender como é que vai se dar essa revolta lá na Bahia, tá? No século XVIII. Alguns fatores externos, como a influência do iluminismo, né? Após a Revolução Francesa, e aqui nós vamos ter influência também da Revolução ou Independência do Haiti, né? O que é a independência do Haiti? O Haiti é uma ilha no Caribe, tá bom? Que vai sofrer um levante da sua população, e a sua população basicamente era toda de escravos, era uma minoria branca ali naquela ilha, né? E existe um levante popular, né, de origem popular, em que basicamente os negros escravizados ali tomam o poder, expulsam, né, o colono branco dali, do Haiti, com esses ideais aí de democracia, de igualdade, né, e conseguem o seu processo de dependência, tá? Então isso vai influenciar demasiadamente aí na revolução que vai acontecer na Bahia, por isso esse caráter mais popular, tá bom? Aqui, ó, nós temos a localização do Haiti, tá? E aqui nós temos a figura de Jean-Jacques Rousseau, que nós já estudamos em sala, falando sobre os iluministas, não foi? E aqui ele prega ali os ideais de uma democracia, de uma sociedade mais justa, que todos teriam que estar iguais, ser iguais perante a lei e tudo mais, tá? Fala sobre uma natureza mais humanitária, digamos assim, das sociedades, tá bom? Esses influenciais aí, então, eles vão acarretar diretamente, né, a revolta ou essa inconfidência aqui, né, que vai acontecer na Bahia, beleza? Aqui nós temos uma figura da queda da Bastilha, que nós já estudamos também a Revolução Francesa. Então esses são os ideais, os fatores externos que vão influenciar, tá bom? Olha só, aqui nós temos um trecho no documento, né, que diz o seguinte: animai-vos, povo baiziense, pois está para chegar o dia feliz da nossa liberdade, o dia em que seremos todos irmãos, o dia em que seremos todos iguais. Esse aqui é um trecho de um dos panfletos, ou seja, pequenos folhetos impressos que eram distribuídos na sociedade baiense da Bahia do século XVIII, na época, né, que os Cavaleiros da Luz espalhavam pelas ruas de Salvador, na época da Conjuração, tá bom? A gente vai entender aí mais ou menos o que são esses Cavaleiros da Luz. Não são os Cavaleiros do Zodíaco não, tá bom? Segundo ponto que é importante, fatores internos que vão levar isso a acontecer. Existe uma grande decadência econômica na Bahia, na região do Nordeste como um todo, nesse período do século XVIII, tá? Sobretudo após a descoberta do ouro nas Minas Gerais, que a gente já estudou em aulas passadas, há um esvaziamento, né, da grande produção econômica do Nordeste para ir para o Centro-Oeste, tá bom? Para o Sudeste, né? Então nós temos aí um esvaziamento e uma queda acentuada da economia, o que vai gerar uma decadência econômica, vai criar crise de abastecimento, ou seja, vai faltar alimento, comida para esses povos ali na Bahia, tá bom, gente? Além de baixos salários e uma opressão fiscal que continua, ou seja, a coroa portuguesa ela vai continuar mantendo altos, né, impostos ali, mesmo que a economia, o povo não tenha mesmo que comer ali na Bahia, tá bom? Nós temos aqui algumas representações da sociedade baiana da época. Nós tínhamos soldados, negras que estavam alforriadas, mas que tinham que trabalhar na rua para sobreviver.
ou seja, o povo trabalhador, né, oriundos de escravos libertos, enfim, tá? Terceiro ponto aqui são as lideranças que você precisa entender. Quem é que vai estar ali à frente, encabeçando essa conjuração na Bahia, galera? Se em Minas Gerais nós tivemos as elites, né? As elites auríferas, as elites mineradoras, que estavam encabeçando ali com o ideal de libertação de Portugal, mas somente visando seus interesses. Aqui não. Os ideais de iluministas, os ideais mais populares de revolução, aqui eles vão estar muito mais presentes, tá? Olha só, nós temos como liderança, por exemplo, artesãos, gente, pessoas do povo, tá? De caráter popular, como alfaiates, sapateiros. Não à toa foi muitas vezes chamada de revolta dos alfaiates, que vai acontecer em breve, né? Soldados, negros forros, ou seja, negros alforriados, libertos. Alguns membros das camadas intermediárias da sociedade, ligadas à maçonaria, tá? O que é a maçonaria? É uma ordem, né, de origem filosófica, uma ordem social entre alguns membros, é uma ordem meio que fechada, secreta, que existe até hoje, tá? Em que os seus membros, os seus participantes, eles fazem uma espécie de união de camaradas, né? Algo fechado, restrito, e sofre muita influência dos pensamentos iluministas. Na verdade, surge basicamente através do iluminismo, tá? A maçonaria. Então a gente tem aqui algumas pessoas da classe média, galera, tá bom? Da classe média participando aí dessa liderança, tá? Nós temos aqui, ó, para te exemplificar mais ou menos o que é maçonaria. Você pode pesquisar no Google, tem várias coisas a respeito, tá? É o ritual de iniciação maçônico. Eles eram tratados como confrades, eram irmãos entre si, numa grande ordem filosófica, espiritual e tudo mais, tá bom? Existe até hoje, certo? Então nós temos aí lideranças aí de caráter popular, o que já se diferencia da conjuração mineira. Vamos colocando aí, organizando na tua cabeça isso aí, tá? Quarto ponto importante para você entender são os objetivos dessa conjuração, dessa revolta colonial. Além da emancipação política, ou seja, além da expulsão da coroa portuguesa ali na Bahia, tá? Ou seja, da libertação política, eles pretendiam implementar uma república democrática, ou seja, além de banir, né, a monarquia portuguesa, o sistema monárquico, né, de governo, eles queriam implementar uma república democrática, ou seja, queriam colocar ali as bases da democracia para funcionar, né? Democracia essa que já era pensada, inclusive, ali de forma bem inicial pelo Rousseau, que é o filósofo que vai talvez mais influenciar aí os pensamentos desses revoltosos da Bahia, tá? Tomar medidas como aumentar o salário das pessoas, abolir a escravidão e promover a igualdade social e racial. Então é uma revolta de caráter bem mais igualitário, digamos assim, né? Sobretudo porque vem do apoio, vem das lideranças do povo. Então o povo quer aquilo que é bom para todos, né? Os povos, inclusive com o fim da escravidão. Lembra que na Conjuração Mineira a gente disse que não iria ter esses líderes da Conjuração Mineira, eles não estavam prevendo, desejando o fim da escravidão, eles queriam manter, então era meio conservadora, né? E olhando só para os seus interesses próprios. Aqui não, tá? Nós temos uma foto aqui do Debré, uma pintura do Debré, tá? Que representa aí o mercado de escravos em Salvador, capital da Bahia. Olha só, coisa horrível, né? As pessoas sendo colocadas ali num galpão como se fossem, como se fossem mercadorias, né? De fato, eles eram vistos como mercadoria, como algum bicho, um animal, um cavalo, talvez, para serem escolhidos e leiloados, vendidos, né? Algo muito triste mesmo na história, não é verdade? Vamos dar prosseguimento aqui. Quinto ponto é a atuação dessa sociedade secreta Cavaleiros da Luz que eu falei lá no início, que eles foram responsáveis pela organização do movimento e pela panfletagem nas ruas de Salvador, tá? Nós temos aí como sujeito histórico importante, né, nessa luta, na organização dos ideais de uma libertação da Bahia, Cipriano Barata, tá bom? Que nós podemos ler um pouco mais sobre a figura do Cipriano Barata
no teu cadernão, no teu livro, tá? Na página 219, se você abrir, der um pause no vídeo, você abre o seu livro, dá uma lida lá, um texto bem pequenininho que tem lá falando sobre a atuação dele, do Cavaleiro da Luz, tá? Em um trecho aí do livro, tá? Acho que tá no terceiro, quarto parágrafo, não lembro exatamente, mas tá aí, tá bom? Você dá uma lida. Aqui nós temos uma loja maçônica, que é uma espécie de templo, né? Onde eles praticam suas reuniões e tudo mais. Então, eu quero que você entenda que nós temos aí uma organização da classe média através da maçonaria, basicamente simbolizada pela figura de Cipriano Barata, a gente pode colocar, e a organização vinda do povo, tá? De pessoas, trabalhadores comuns, como sapateiros, alfaiates, negros escravizados. Então é uma revolta que tem toda um fortalecimento e uma base do povo, tá bom? O que vai acontecer? Vai dar certo? Não, né? Mais uma vez a coroa portuguesa, com bastante violência e usando da ajuda de alguns brasileiros, né? Que tinham um pouco mais de cobiça, né? Essa revolta, essa conjuração, ela vai ser desfeita, tá? Através de quê? De denúncias. Das denúncias vai acontecer o que a gente chama de devassa, que é a investigação e a prisão de todos esses homens envolvidos, tá bom? E aí vem as sentenças e as execuções, né? O governo ofereceu recompensas e favores aos delatores. Quem delatasse, ou seja, falasse, olha, aquele ali é culpado, aquele está participando. Então são próprios sujeitos da sociedade, né? Alguns portugueses, alguns brasileiros que vão delatar todo o movimento e a organização dessa conjuração aí que visava, né, a liberdade e o fim do controle da coroa portuguesa na Bahia, né? A gente pode chamar isso da primeira forma de delação premiada na história, né? Que é o que a gente vê que hoje ocorre muito, né? Só que o que acontece aqui, né, historicamente, a gente percebe que muitas pessoas foram presas e mortas de forma injusta, né? Porque esses delatores, eles podiam simplesmente mentir para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa não estava muito preocupada se iria prender alguém justo, de forma justa ou injusta, alguém que de fato tivesse envolvido. Às vezes uma pessoa poderia ter ranço ou raiva, né, de um desafeto seu, sei lá, alguém da sociedade aí, ela poderia não gostar e falar, olha, aquela ali estava na revolta. E a pessoa, na verdade, nem estava, mas ia presa, né? Enfim. E a coroa não ia fazer muita investigação para saber a verdade, não, tá? Então foram abertos, para te ter uma ideia, mais de 30 processos, que tem documento histórico isso que comprova tudo isso, tá? E ao final houve 4 execuções à forca. Os soldados Luca Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus, esse aqui talvez seja o nome mais importante da camada popular, e João de Deus Nascimento e Manuel Faustino. Os 2 últimos eram alfaiates, tá? E eram pessoas pobres, né? Que estavam ali liderando, né? Organizando junto com os demais esse levante. Se você reparar na primeira foto, lá no início da aula, no primeiro slide, né, que tem a capa da aula, nós temos lá a representação desses sujeitos aqui que foram mortos, né? Mais uma vez, a gente tem aqui a morte de pessoas pobres ligadas a esses movimentos revolucionários, aos movimentos de libertação, tá? As pessoas mais abastadas de classe média, os cavaleiros, por exemplo, eles não foram mortos, foram presos, sofreram algum tipo de penalidade, né? Mas mortos mesmo só essas pessoas mais pobres, né? Que não tem muito recurso, que não tem pessoas importantes para lhes proteger, não tem bagagem social para isso, tá? Aqui nós temos a Praça da Piedade, que é o local de execução desses conjurados baianos, é um local de memória da sociedade baiana, tá? Aqui nós temos, olha, a simbologia, né, a representação das forcas penduradas em praça pública, os soldados. Eu vou te mostrar aqui melhor em outra imagem, tá? Mas essa praça aqui ela é muito importante para o povo, para a memória da história baiense, né? Salvador lá.
Quem for na Bahia, ou quem já foi, pode até ter visto, tá? Aqui tem a representação, ó, os soldados fazendo a segurança. Aqui tem os 4 homens, né? Pode ver a cor deles, são todos negros, né? E a sociedade aqui sendo separada, né? Porque era uma revolta de cunho popular, então a população poderia muito bem se revoltar, né? Aqui nós temos uma foto do século XIX, da mesma Praça da Piedade, tá? Aqui está a igreja, ó. A mesma, né? A mesma catedral. É a mesma igreja, ó. Figura na pintura, figura aqui na foto. E aqui nós temos uma foto atual, gente, tá? Recente, do século 21, 2018, essa foto. É a mesma igreja, olha só. Das pinturas, da foto do século 19, é a mesma igreja. É importante a manutenção desses patrimônios históricos para não deixar esquecer a memória dessas pessoas que foram importantes na sociedade de Salvador, que já tentavam libertar, né, seu povo do domínio da coroa portuguesa desde aquele período, tá? E aqui é a praça, ó. As pessoas hoje vão e vêm, passam ali na frente, na sua maioria sem ter realmente consciência de aqui, né, ter sido palco do enforcamento de pessoas que tentaram lutar pela libertação do povo baiano desde aquele período, né? Então é importante a gente entender esses patrimônios, esses imóveis aí tão antigos, olha só, desde o século XVIII essa igreja existe, tá? E foi, né, testemunha, bem aqui na frente dela houve, né, o assassinato, a execução desses líderes da conjuração baiana, beleza? Olha só, último tópico que eu quero que você estude bem esse quadro antes da sua prova são as analogias entre as conjurações mineira e baiana, tá bom? A conjuração mineira e baiana, nós temos a principal influência externa. O iluminismo influencia a mineira? Sim. Só que aqui a influência do iluminismo ela vem através da independência dos Estados Unidos, tá? Ela é muito mais influenciada pelos Estados Unidos. A baiana tem influência do iluminismo? Claro que tem, nós já falamos. Mas aqui a influência do iluminismo vem mais pela parte da independência do Haiti e da Revolução Francesa, tá bom? E são importantes aí vocês lembrarem. Fatores internos foi a crise da mineração, que ameaça, né, lá as elites do ouro, e a constante ameaça da derrama, que era aquele imposto que chegava lá e pegava todas as riquezas durante o ano. Aqui na Bahia é a decadência econômica, a pobreza, a miséria e o aumento sempre dos impostos, tá? A liderança aqui da Mineira é de caráter elitizado, ou seja, sem as elites, e aqui a baiana é popular, como você já sabe. E os objetivos eram a emancipação e desenvolvimento da capitania de uma forma moderada, né? Ou seja, que essa revolução traria o poder político e o controle da sociedade e da economia para a mão das elites mineradoras lá, né? E era moderada, de caráter moderado. Por quê? Porque, por exemplo, eles não propunham o fim da escravidão. Então era meio que eles previam uma mudança, mas não total, né? Eles queriam manter ali preservado algumas coisas. Então era um caráter mais conservador. E aqui não, a emancipação garantia liberdade e igualdade social, e tinha um caráter não moderado, mas um caráter radical, de transformação radical de toda a realidade, tanto na sociedade, quanto na economia, quanto na política, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para hoje, para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido bem aí a importância da conjuração baiana, tá? E como tudo se desenvolveu, beleza? Beijo a todos e todas, nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.